Fala pessoal, aqui é o Benair. E aí pessoal, aqui é a Magna, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pode Falar. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, não é, Benair? Com certeza. A nossa tutora, né, do nosso projeto, do PET. Seja muito bem-vinda, professora. Bem-vinda. Obrigada. Eu sou a professora Patrícia Vasconcelos, tudo bem com vocês? É um prazer receber a senhora aqui, dedicar um pouco do seu tempo nesse projeto do meu podcast. A gente está aqui mais para conhecer a senhora, conversar um papo bem tranquilo. E se a senhora quiser iniciar se apresentando, o pessoal conhecer, quem não lhe conhece. Tá. Sou a professora Patrícia, né? E a minha formação é em informática. Eu fiz informática na Universidade de Fortaleza, fiz mestrado e doutorado em computação, né? E hoje eu estou aqui na UFC de Russas trabalhando com os cursos de ciência da computação e engenharia de software. E eu sou da área de interação humano-computador, experiência do usuário, requisitos e trabalho muito nessa área de engenharia de software. Muito bom. Sim. E professora, quem é a senhora para além do título, né, de professora, além da sala de aula? Às vezes os alunos eles não entendem que tem uma vida fora da sala de aula, né? Às vezes é algum hobby, alguma coisa, mas falar mesmo assim, quando termina assim o dia que a senhora vai para casa, não sei se a senhora vai todo dia, a senhora pode falar de onde é que a senhora é e tudo, mas para o pessoal conhecer essa parte assim fora da universidade. Sim, o lado mais humano, né? Entendi. Eu sou muito ligada à minha família, tá? Então, eu sou muito família. Minha mãe, meus pais são muito presentes na minha vida. E eu sou casada, tenho 2 filhos e adoro viajar. Adoro ouvir música e um hobby que eu sou apaixonada é o Kung Fu. Então eu faço Kung Fu e assim, ultimamente é o que mais me dá prazer, né? E sair um pouquinho da rotina. Então o Kung Fu para mim está sendo bem diferente. E assim, outra coisa que eu também gosto de fazer, porque eu gosto de coisas novas. Eu toco chocalho lá no Baqueta e tô fazendo aula de canto, tô aprendendo teclado. Então assim, a minha vida está sendo bem assim diferente. Então eu gosto de fazer coisas diferentes, né? E também sou muito religiosa, porque eu sou da igreja evangélica batista e eu tenho Deus assim como o meu guia. Eu não sabia dessa curiosidade. Sim. Isso é muito importante. Professora, assim, passando um pouco mais do período inicial da sua carreira, aquela transição do ensino médio para a graduação, a senhora pode falar por que a senhora escolheu a informática, como é que foi o processo da sua graduação, a senhora queria um mestrado, queria doutorado já de antemão? Só explicar mais essa questão, porque é uma curiosidade também da Magna, acredito que do pessoal também. Sim, com certeza. Tá certo. Na realidade, eu tive umas dúvidas, como todos vocês, né? Todo mundo, quando termina a graduação, o ensino médio, tem dúvidas sobre o que vai fazer. A minha família queria que eu fizesse medicina, mas aí eu não tinha condições, porque não tinha afinidade com medicina. Então eu fui buscar um curso e eu não sabia muito bem o que era computação e na época o nome era informática ou processamento de dados, depois virou computação. Aí eu fiz informática. Até meu avô disse assim, tu vai ficar aí dando informação para os outros? Eu disse assim, vou. Informática, trabalhar com computador é outra coisa, para ele entender o que era. Mas aí foi muito legal, porque eu não conhecia exatamente como era, né? Eu entrei na faculdade já há algum tempo, foi em 93, né? Então era outra realidade, mas foi bem legal, sabe? Eu gostei da área, porque eu sou apaixonada por tecnologia, eu gosto de inovação, então eu me encontrei na área. E aí arrastei todo mundo da minha família, porque meu irmão é da área de computação, meus primos são da área da computação, a minha prima, então assim, pelo menos 50% dos meus primos vieram a fazer computação por causa de mim. Muito bom, interessante. Sim, bacana. E professora, depois da graduação, a senhora se
seguiu para o mestrado, para o doutorado? Foi algo que a senhora foi se identificando com essa parte mais acadêmica ou foi alguma influência? Como foi? Tá. Então, quando eu comecei a fazer a graduação, eu gostei muito da pesquisa. Então, eu comecei a sonhar em ser cientista. Tá? Então, vou escrever artigo, vou pesquisar. Aí tem a monografia, que a gente se encanta. Ou você se apaixona, ou você não quer mais saber de pesquisa. Então, eu me apaixonei. Então, nessa hora, eu resolvi fazer mestrado, doutorado e seguir com a carreira acadêmica. Foi assim que eu decidi continuar meus estudos. Muito bom, interessante. É porque é muito complicado, às vezes o pessoal se interessa por alguma coisa, mas não quer fazer um mestrado para não seguir na área acadêmica. Sim. Mas é muito interessante, é muito bom se especializar numa área, né, professora? A senhora teve algum momento assim no seu mestrado, que a gente sabe que a realidade é outra, né? Da graduação, do mestrado, também do mestrado para o doutorado. Algum momento assim de dificuldade que a senhora viu lá? Não, essa aqui foi uma das maiores dificuldades que eu passei, ou foi uma das, assim, no período do mestrado, do doutorado? A grande dificuldade que eu tive, porque eu não tinha apoio financeiro, né? Então eu tinha que trabalhar e estudar. Então a minha dificuldade foi conciliar o trabalho com o mestrado e depois com o doutorado. Esse foi a grande dificuldade. Mas com a pesquisa em si, como eu gostava, eu assim segui com muito amor, né, e muita dedicação. Sim. E professora, teve algum momento da sua trajetória, seja no período da graduação ainda, ou até mesmo mais para o doutorado, que a senhora se encontrou que assim, não, pronto, é isso que eu quero para a minha vida? Sim. Quando a gente tem o estágio docente, né, que é uma disciplina do doutorado, que você vai dar aula. Então, nesse momento, eu passei a dar aula e os alunos passaram a gostar, né, da disciplina e se encantar. E assim, esse brilho no olhar é isso que eu quero para a minha vida. Então, assim, eu passei a dizer que eu vou ser realmente uma professora porque eu gosto de ver o brilho no olhar e ver os alunos crescendo. É muito interessante, porque é muito difícil dar aula, né? Por mais que você tenha conhecimento, a questão do repasse de informação, repasse de conhecimento, ele é muito limitado. Então, eu acredito que o pessoal deve ter gostado muito da sua didática, da didática da senhora. E é sempre como é que eu posso dizer? É sempre um aprendizado, né? Cada dia, cada aula, porque, como até o professor Edvan falou, a gente está passando por uma transição de conhecimento, né? Hoje em dia a forma de aprender é um pouco diferente. Eu acredito muito com a utilização de ferramentas de inteligência artificial, ferramentas virtuais, que não era muito o caso antigamente, não era tão acessível, né? Então a gente vai sempre aprendendo, né? E não só os alunos, os professores também, do jeito que eles repassam as aulas, é muito diferente, né? Professora, com base nisso, assim, nessa questão de mudança, né? De geração, eu queria entender se a senhora, o que a senhora tem a falar sobre essa mudança, né? O que a senhora vê de mais discrepante entre dar aula de antigamente, alguns anos atrás, e hoje em dia, que a inteligência artificial está sendo tão utilizada e às vezes até o pessoal não utiliza como uma ferramenta auxiliar, mas sim com a majoritária, né? A que realiza toda a atividade. Tem muita diferença nessas atividades? Tem muita diferença. Porque a inteligência artificial, ela veio para ficar. E a gente não pode fugir dessa realidade. Então, assim, a gente tem que considerar que os alunos vão usar, mas a gente tem que orientar o que pode ser feito com a inteligência artificial. Senão, eles vão ser apenas reprodutores da IA, né? E elas, às vezes, elas surtam, né? Elas piram. Então, a gente não pode tomar a inteligência artificial, todas as respostas, como verdades absolutas. E aí, eu quero que o aluno tenha esse senso crítico de fazer essas análises. Ele pode utilizar a inteligência artificial, até deve utilizar, porque hoje a gente não tem como fugir
mas que eles precisam analisar, né, e considerar outras coisas. Então, nas minhas aulas, nas minhas práticas, eu estou tentando inserir dinâmicas diferenciadas. Por exemplo, na disciplina de interação humano-computador, onde a gente constrói protótipos, nessa última aula eu pedi para fazer uns protótipos de baixa fidelidade com material que eu trouxe, com material de cartolina, canetas e tudo, para a gente fazer uma didática manual para depois evoluir, para não apenas considerar, porque muitas vezes os alunos eles colocam na inteligência artificial os requisitos e geram o protótipo já pronto, usando a IA, sem nem passar, né, por análises mais minuciosas, e o aprendizado requer esse tipo de dedicação. Então, isso aí eu estou tentando verificar o que a gente pode inserir. Então, é uma mudança, é um pensamento que a gente tem que evoluir sempre de acordo com a tecnologia. Sim, sim. E puxando um pouco, né, o gancho que o Benegro falou, né, a questão da IA, a questão da adaptação que os professores, né, têm buscado, porque, de certa forma, a aula fica um pouco obsoleta, sendo que você tem tudo ali, né, na sua mão, questão de minutos, enfim. E quanto essa parte de artigos, né, que basicamente é o seu forte, como a senhora assim, orienta, né, nesse aspecto de usar a IA para auxiliar, ou tenta fugir disso, tenta deixar o aluno mais independente sem o uso da IA? É uma questão bem complexa, tá? É difícil você dizer não use a IA, porque os alunos vão usar e se você souber usar, é aceitável. Inclusive, eu sou avaliadora de alguns eventos científicos onde está contemplado que se o aluno utilizou a IA, ele tem que colocar um agradecimento lá no final do artigo, dizendo que, por exemplo, agradeça ao chat GPT tal pelas correções que foram realizadas durante... Alguma coisa você tem que deixar claro que você utilizou, tá? Então, assim, em alguns momentos você pode usar. Agora, você não vai poder usar uma inteligência artificial para fazer uma referência, que ele pode inventar uma referência. Você não vai usar a inteligência artificial para fazer a análise que você deveria fazer. Então, você vai usar a inteligência artificial com o propósito correto. Você pode ver, para ver as correções de português, né, a estrutura, alguma coisa você pode fazer, sim. E é certo você fazer. Agora, você não pode fazer para tudo. Então, isso que tem que ser bem... É muito interessante porque, para quem não sabe, a professora Patrícia, ela está muito envolvida em boa parte das correções dos nossos artigos, né, que são elaborados no PET. Então, é uma luta para nós, tá tendo que aprender cada dia. Mas, claro, com a correção da senhora, a gente recebe os feedbacks. É muito importante, né, nessa parte do PET, a gente se desenvolver nessa área, porque é tão importante. Mesmo que a gente não queira um mestrado, não queira um doutorado, é sempre bom ter um aperfeiçoamento na análise crítica. Isso que é um pilar essencial que a gente trabalha no PET, né, além do ensino e da extensão, que é a pesquisa. O professor, assim, tendo que dar conta de várias coisas, como disciplina, o PET, né, que é um programa que demanda muito dos professores. Como é que é o seu dia a dia? A senhora, na parte da manhã, dá mais aulas, na parte da tarde realiza mais essas atividades de gestão. A senhora já participou de algum cargo de gestão, como coordenadora de algum curso? Já fui coordenadora de curso e gestora acadêmica em outra instituição. Aqui na UFC, eu fui vice-coordenadora do curso de Ciência da Computação, fui vice-diretora e fui coordenadora de programas acadêmicos aqui também, né? Então, passei por muitos lugares aqui, digamos assim, por muitas atividades. Inclusive, também tem um projeto de extensão, que é o Projete, também tem o PAI, sou co-tutora do PET e também tem um outro projeto que eu dou orientação, que é o de uma plataforma White Label, né? Que é também um projeto que eu estou seguindo nessa linha. Então, é muita orientação, fora os alunos de TCC. Tem que
para dar conta, né, é bem corrido. Fora os alunos de TCC, os alunos de estágio, é muita atividade, mas assim, estar dentro de uma universidade, para mim, é uma realização, porque eu gosto de estar me sentindo viva, né? Então, estar no ambiente acadêmico é você se sentir participante de algo, de ver o crescimento do aluno. Então, quando eu construí a idealização desses projetos de extensão, eu pensei, o que é que o aluno vai poder aprender, né? Então, os alunos participam, eles têm experiências e eles podem usar da experiência para um estágio, um emprego ou alguma outra coisa que vai servir para a vida acadêmica dele. Eu digo isso porque aqui em Russas não temos muita oportunidade de emprego. Então, é uma oportunidade de fazer projeto, de desenvolver software. Tem um projeto de extensão, que é o PAI, por exemplo, que a gente desenvolveu um aplicativo para monitoria acadêmica. Ele foi patenteado. Então, tem um aluno que faz parte da patente. Vários alunos, só um não, vários alunos fizeram o desenvolvimento e eles têm uma patente, participação da patente junto comigo na construção desse aplicativo. Então, para entrar no mestrado, por exemplo, ele chega lá, é um dos autores de uma patente. Isso é muito legal. A patente, claro, foi feita aqui dentro da UFC, é propriedade também da UFC. Interessante. E professora, a senhora falou agora nesse ponto da questão do mercado de trabalho. Hoje em dia, como a senhora avalia o mercado de trabalho nessa área das tecnologias? Porque cada vez mais o pessoal tem se interessado mais por essa área do que até mesmo pelo curso de engenharia, assim, de modo geral. A senhora acha que o mercado está assim, preparado para abranger, né, toda essa concorrência ou não? Olha, eu acho que a nossa área está em crescimento, né? Porque a área de tecnologia, principalmente com o surgimento da inteligência artificial, assim, com esse app da inteligência artificial, ela tem sido muito procurada. Vai ter como absorver todo mundo? Não. Absorver 100% de todos? Não. Mas quem é bom, quem se dedica, quem estuda, com certeza não vai fazer não vai ter nenhuma dificuldade para encontrar um emprego. Então, o que é que eu digo para você? Em qualquer área, principalmente na área da tecnologia, seja bom, né? Estude, busque fazer a sua parte. Então, se você fizer isso, você vai conseguir o seu emprego, não vai faltar emprego para você. Professora, eu, como sempre, eu tenho umas perguntas mais assim, fora da área profissional, mas um pouco mais contraída. Por conta de que a gente quer muito trazer essa parte mais descontraída, né, da professora Patrícia, dos outros professores. A gente queria saber se teve em algum momento que a senhora pegou em algum aluno colando, algum momento engraçado assim que aconteceu em alguma reunião. Eu já peguei aluno colando. Não foi aqui, né? Aqui eu já vi, mas na hora que eu cheguei perto o aluno escondeu, aí não tinha como eu provar, né? Mas eu já peguei aluno colando, que a pessoa estava com um papelzinho, aí eu cheguei perto, eu disse, me dê esse papel. Aí, que papel? E engoliu. Não acredito não. Engoliu o papel. Aí, o papel, não tem papel. E engoliu o papel. Aí, passou. Rapaz, eu sabia que tinha alguma história. Eu sabia que tinha. Hoje não tem mais esse negócio de papel, né? Hoje é o celular, então não vai conseguir. Não vai conseguir. Aí, aproveitando aqui, né, o gancho aqui do nosso amigo aqui, Beneildo, das perguntas assim mais fora da curva, a pergunta que a gente mais quer saber agora, dentre os projetos, né, que a senhora coordena, está à frente, a senhora tem algum favorito? Pode dizer que eu pego, não tem problema não, né? Olha, isso aí é uma pergunta capciosa, né? Eu não posso nem usar a estratégia que eu usei com meus filhos. Vou dizer qual é a estratégia. Porque eu tenho 2 filhos, né? Aí a diferença entre eles são 6 anos. Quando meu filho menor nasceu, a minha filha que tinha 6 anos, começou a dizer assim, você gosta mais dele, porque a gente fica no braço, dá de mamar, não sei o quê, né? Aí eu disse, não, eu gosto de você há mais tempo. Né? Isso é uma questão, porque ela é mais velha. E o PET, o Project, o PAI,
todos nasceram no mesmo ano, então eu não posso nem dizer que eu gosto de uma há mais tempo. Então eu vou dizer assim, olha, todos têm um lugar especial para mim. Eles, não posso dizer quem é o melhor, eles são diferentes, então todos são especiais. Bom, né? A gente sabe que é o PET, professora, voltado mais à questão de hoje em dia, a senhora busca essas coisas, assim, tem alguma área que está evoluindo bastante hoje em dia na área da informática, da ciência da computação, que a senhora vê como uma janela, é uma porta para abrir tipo, novos caminhos para o pessoal que está saindo da graduação, tipo, área de se especializar em analista de dados, né? Porque a IA, ela trabalha com uma banca de dados, né? Ela trabalha com uma banca de dados e a questão de se especializar nessa área de análise de dados, o que a senhora acha? A ciência de dados, ela está evoluindo, até devido a esse grande avanço da inteligência artificial, né? A engenharia de prompt também é outra área que está crescendo, mas eu digo que também a experiência do usuário, porque você já pensou como a interação com a inteligência artificial evoluiu, né? Você fala praticamente como se estivesse conversando com uma pessoa, e isso nada mais é do que a experiência do usuário bem evoluída, né? Então, assim, é uma outra área que às vezes as pessoas nem muitas vezes dão valor, acham que é besteira, mas não é. Se você não souber utilizar, quanto mais transparente for essa ação com a inteligência artificial, melhor. Sim, Interessante. sim. E professora, assim, é mais uma curiosidade minha, né? Porque, assim, a percepção que eu tenho é que para os cursos de engenharia, não sei se o Benê vai concordar comigo, é que essa parte do uso de IA, né, não é tão falado assim, né? No máximo, o professor orienta a gente não utilizar IA nos nossos trabalhos, mas, assim, às vezes eu fico pesquisando alguns trabalhos, por exemplo, puxando a sardinha assim para o meu curso, né? Tem alguns trabalhos de mestrado que fazem justamente esse link, né? O uso da IA para otimizar algum processo, para, enfim, trazer mais precisão para alguma atividade, né? E isso é mais a nível além da graduação, né? Assim, você vê no mestrado, no doutorado. Mas a graduação para a engenharia mesmo não tem tanto isso. Como a senhora vê, né, essa relação da IA esse link, né, da IA nessa área das engenharias? Olha, eu acho que a IA, ela está ligada a qualquer área. Medicina, engenharia, ciência da computação, ela vai estar ligada a qualquer uma dessas áreas. O fato de não ser muito utilizada, eu acredito que seja o medo de não saber separar o que que você pode fazer com a IA e o que você não deve fazer com a IA. Tipo, a gente pede para o aluno fazer alguma atividade e ele simplesmente pede para a IA. E aí quem fez foi a IA, não foi você, né? Então eu acho que essa é a grande dificuldade, o grande medo, mas a gente, por exemplo, quando trabalha com a pós-graduação, a gente tem ferramentas para analisar se foi feito uso de IA em dissertação, tese, e a gente também vai poder usar nos TCCs. Então não tem como fugir e ela vai estar em qualquer área, Muito bom. Professora, assim, mas nessa parte que eu tenho um pouco de curiosidade com a sua experiência, né? Porque eu vou falar um pouco da minha área. Eu estudo muito vendo computador e eu acredito que muitas pessoas passam o dia em frente ao computador estudando e meio que tem aquele fechamento, né? Tem aquele olhar limitado ao computador, ao estudo, a uma rotina que não tem aquela relação entre pessoas, é mais do estudo, estou fazendo uma prova, estou vendendo aqui meu peixe, estou plantando para colher depois. E eu acho que muito disso às vezes prejudicam as relações entre as pessoas, né? A questão de você estar lá sempre ou trabalhando muito, ou estudando muito. Eu acredito que na parte da ciência da computação, na engenharia de software, uma pessoa que trabalha com uma ferramenta, né, com um notebook, um tablet, não sei, acaba também intensificando um pouco, né, essa questão da relação humano-máquina.
Eu queria saber, assim, o quão importante, o quão difícil é para o pessoal se aperfeiçoar nessa questão da relação entre as pessoas, né? Ou a senhora, vê de outra forma, né, essa visão, né, da intensificação das pessoas com a máquina e a relação entre as pessoas, né? Não sei se eu entendi bem a pergunta, né? Você diz a pessoa deixar de se relacionar para usar um computador, tipo, ela está num restaurante, conversar pelo celular. A pessoa já está tão habituada, né, no trabalho a usar o notebook, o tablet, que aí quando vai para a vida real não sabe interagir. Isso é uma preocupação, é o isolamento, né? É a pessoa tentar conversar mais com a máquina do que com o humano. Mas, assim, não sei como poderia ser muito diferente, porque hoje dificilmente você vai encontrar alguém que não trabalhe usando um computador, né? Dificilmente, porque a ferramenta, se não é um computador, é um tablet ou é um celular. Até nos restaurantes, quando a gente vai, o garçom ele vem com um equipamento ou celular ou um tablet para fazer o nosso pedido, né? Então, assim, o que a gente tem que talvez incentivar na nossa casa, por exemplo, não usar tecnologia perto das refeições, nos momentos de descontração do trabalho, nas reuniões, deixar só o computador que vai fazer a projeção e ninguém levar. Na sala de aula, tem gente que leva o computador. Eu não posso dizer, desliga o seu computador, vamos prestar atenção, porque é o caderno. Hoje é o caderno, as pessoas estão anotando. Então, é meio complexo essa questão, realmente traz uma separação, mas eu acho que é questão de orientação, de organização pessoal. A gente está trazendo no Pet Connect, né, como foi comentado nas reuniões, a questão das psicólogas, né? Então, a gente trata muito essa questão que é tratado como problemático, claro, o pessoal desabafando com a inteligência artificial, né? Começar a desabafar com a inteligência artificial e a inteligência artificial fala aquilo, às vezes a inteligência artificial ela conhece a pessoa, ela fala o jeito da pessoa, não, você é tal pessoa e tudo mais. E eu, inclusive, perguntei para um primo meu, que ele é médico, ele é psiquiatra, perguntando o que ele achava sobre isso, né? Ele falou que, por mais que as pessoas tenham acesso à inteligência artificial, qualquer outra ferramenta, ela nunca vai substituir, que é algo que é a presença, né? Contato, que é muito importante. Às vezes, claro que ser um humano com outro humano tem uma diferença entre um humano e uma máquina, né? Então, é algo sempre que vai ser bem recorrente. Professora, a gente está chegando assim perto do final dessa conversa, mas não deixando essa parte do profissionalismo de lado, mas também do lado pessoal. A senhora, hoje em dia, se a senhora não escolhesse a ciência da computação, a senhora, lá no começo, teria escolhido algum outro curso? Se não fosse a área de TI, ou eu ia escolher a área de administração de empresa ou a psicologia, porque eu não gosto de trabalhar sem considerar a pessoa. Então, assim, na computação, eu trabalho com a interação humano-computador, com a experiência do usuário. Então, eu sempre vejo um pouco do lado humano, né? Não é só a programação, entendeu? É esse lado. Então, a administração que trata com as pessoas, ou a psicologia que também trata com as pessoas, é a minha área, assim, que eu acho que eu poderia me encaixar, sabe? Interessante. E, professora, assim, olhando hoje, né, o seu agora, tem alguma coisa, alguma situação que a senhora se orgulha muito no passado, ou então, e também é uma situação que a senhora fala, nossa, eu podia ter feito diferente, hoje eu tenho outra perspectiva e faria diferente? É como mais uma dica para o pessoal que está ainda no período da graduação e também na parte da graduação para o mercado de trabalho. Que eu me orgulho de alguma coisa? De alguma satisfação muito grande. Olha, vou dizer uma coisa, eu sou a primeira filha, a primeira neta, né? Então, assim, tudo foi muito mais difícil. Meu pai é funcionário público, a minha mãe é dona de casa. Então, eu estudei num colégio particular simples, né? Mais humilde. E lá eu fiz
uma redação escolar e eu tirei o primeiro lugar do Ceará, certo? E aí eu ganhei uma bolsa para eu estudar em qualquer colégio que eu quisesse. A bolsa era em dinheiro, não era a bolsa, né? E aí eu escolhi uma escola bem conceituada aqui, lá de Fortaleza, né? Que eu morava lá. E aí eu fiz meu segundo grau, que antigamente era segundo grau, agora é ensino médio, todo nessa escola. E esse foi um orgulho muito grande, porque eu tirei o primeiro lugar nessa redação. Então, aí eu disse assim para os meus filhos, tem que estudar, viu? Tem que estudar. Na pesquisa ela se garante. Sim. E essa parte assim mais, poderia ter feito mais. Deu certo, mas se tivesse feito mais, ou dessa forma. Sim, ou poderia ter feito diferente, né? Tem algum momento. Não lembro uma coisa que eu poderia ter. É claro que sempre a gente pode melhorar, né? Sempre a gente pode melhorar. Eu deixei para fazer concurso, por exemplo, para o UFC, só depois que eu terminei o doutorado. Poderia ter feito na época do mestrado, né? Mas eu achei melhor fazer depois com o doutorado já concluído, porque é uma mudança muito grande na nossa vida, né? Muitas vezes, como foi a minha situação, que eu morava em Fortaleza e eu tive que fazer uma mudança aqui para Russas. Eu moro uma parte lá em Fortaleza e outra parte aqui. E com filho pequeno, né? Então, hoje eles já estão grandes. A senhora passa a semana aqui, alguns dias, 3 dias, 2 dias em Russas? Eu fico... Isso depende de cada semestre, né? Mas normalmente eu fico de terça a quinta, ou terça a sexta, né? Mas pelo menos um dia da semana eu fico em Fortaleza, tipo a segunda ou a sexta, com certeza eu estou lá. E o final de semana, né? E aqui eu fico o resto do dia da semana, porque a gente tem que dar aula, orientar, mas eu gosto de colocar as minhas aulas direto, sabe? Para poder ter tempo livre para orientar. Então, os dias que eu dou aula, eu fico mais dedicada à sala de aula e os outros dias eu estou atendendo, fazendo orientação, reunião, planejamento. Eu acredito que assim eu aproveito melhor. Com certeza. Russas é uma cidade muito boa, né? Eu sou de fora, né? Você é De Fortaleza, né? E o contato com Russas não foi tão assim, né, professor? Como é que foi na cidade? Eu gostei de Russas. Só achei quente no início, bem quente. Mas eu já me acostumei. Eu gosto, acho bonita, eu acho organizada. É uma cidade pequena, mas ela é aconchegante. Quente que nem Sobral, não sei o que Sim, verdade. Professora, a senhora com tantas ocupações, como é que a senhora gerencia tudo isso, né? A senhora utiliza a agenda? Tem alguma meta, assim, se eu conseguir fazer isso no meu dia, tá ok? Nojo, que nem a gente. Vocês sabiam que quanto mais atividade você tem, mais você consegue fazer suas coisas, porque você se organiza, né? Quando você você não tem nada assim para fazer, aí você tem tanto horário livre que você deixa de fazer suas coisas. E quando você tem muita coisa, o que é que você faz? Você pega uma agenda. 8 horas eu vou fazer isso, 9 horas eu vou fazer isso, 10 horas. Aí você organiza o seu dia a dia e aí você consegue fazer muita coisa. Então, a dica é organização. Então, eu faço a organização, o planejamento da minha semana e assim eu consigo dar conta. Senão, eu não conseguiria. Sim. Então, no caso, a senhora usa mais a agenda, né? Agenda do próprio celular. Sim. Professora, a gente está na parte final da conversa. Muito bom mesmo saber dessas curiosidades. Aí só queria um momento descontraído, né? Que a gente faz sempre, que são perguntas curtas. E a senhora responde ou com palavra, ou com uma frase, certo? Um livro, um filme, uma música, um hobby, que a senhora já falou, mas pode falar de novo. Do jeito que a senhora quiser também, a senhora responde, certo? Uma conquista da qual você tem muito orgulho. De ter passado no concurso público aqui para a UFC. Um livro que te marcou. O Pequeno Príncipe. Foi o primeiro que eu li também. Uma música que não sai da sua playlist. Gosto de MPB, então eu acho que me representa o que é Gonzaguinha. E a senhora gosta de Jorge Ben também? Gosto. É o meu favorito.
Adoro. MPB é muito bom. Sim. Um hábito que mudou a sua rotina. Atividade física. Mudou assim que eu não consigo ficar sem fazer. Eu também não consigo fazer academia. Uma comida ou prato favorito? Macarrão. Macarrão com molho branco ou molho alfredo e camarão. Bom, Podia ter no RU, né? Podia. Podia ter no RU, né? E se a senhora pudesse convidar alguém para tomar um café, sentar, conversar, quem a senhora convidaria? Pode ser alguma pessoa da sua família, ou alguém que já se foi, assim, faleceu, Qualquer ou pessoa. alguém famoso. Ó, sempre gosto de tomar café com meu marido, mas com a saudade que eu tô aqui, se pudesse ser minha avó, que assim, uma saudade que eu tenho muito grande da minha avó. Muito mesmo. Então, professora, muito obrigado por separar o seu tempo e estar proporcionando aqui essa conversa. Eu estou muito satisfeito, estou muito contemplado aqui com a presença da professora. Nossa co-tutora é às vezes assim, não é da mesma área, né? Sim. A senhora não chegou a dar aula para mim, acredito que não para a Magna. também não. Então a gente só se vê na questão das reuniões, conhecer esse lado assim mais da professora da Patrícia, né? E também da professora Patrícia, teve algumas coisas a mais que eu fiquei sabendo, eu estou muito satisfeito. Sim, professora, eu faço das palavras do Beneildo as minhas, né, também, porque é uma grande satisfação receber a senhora aqui no nosso podcast e, de certa forma, uma gratidão, né, porque o tanto que a gente manda mensagem, né, para a senhora corrigir os artigos, normalmente sempre no final de semana, coincide só no final de semana, né, que normalmente é o momento, né, de lazer. E sempre dá certo. Sempre dá certo. Muito bom. Então a gente agradece. Muito obrigado. Se a senhora quiser deixar uma mensagem para o pessoal, a senhora tem um tempo, do que a senhora quiser. Eu agradeço e fico muito feliz de ter participado desse podcast. E eu quero deixar uma mensagem para vocês que estão entrando aqui na UFC ou que já fazem o curso, que se dediquem, que estudem, que o sucesso ele só depende de você. Não é a instituição que vai fazer você ir além, e sim você. A instituição ajuda, ela vai lhe dar as ferramentas, mas é a sua dedicação, a sua proatividade, enfim. No meu caso, por exemplo, eu sempre gostei de estudar e eu quero deixar assim como um recado para vocês. O estudo é a única coisa que não vão poder tirar de vocês. Se vocês estudarem, vocês vão conseguir chegar onde vocês precisam chegar. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. professora. Vamos ficar por aqui. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.